Calma, só um pouquinho. O vídeo já vai começar. Todos nós conhecemos a narrativa, o combate de Davi e Golias. Nós já ouvimos, nós já lemos, nós já recebemos até determinadas diretrizes de Deus a partir deste texto. Estou muito impulsionado pelo Espírito a começar uma série hoje, Clayton Fix, tocando nesse assunto. Vai chamar E Apressou-se em Ir. Uma preparação para enfrentar os Golias da nossa vida. Olá, você está no canal da Visão Ressignificada. Gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Se inscreva no nosso canal, Deus te abençoe. Toda honra, Pai, glória, louvor, domínio, poder e majestade em Ti estão estabelecidas desde os séculos dos séculos. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por isso. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos reunidos com irmãos, amigos e amigos irmãos ao redor da mesa, com um propósito, Pai, de poder acessar realidades espirituais profundas da Tua Palavra. Está registrado que a Tua Palavra é Espírito e vida. Nós necessitamos ser inundados, Pai, por essa torrente extraordinária de vida que só a Tua Palavra pode trazer. Que ela nos traga a cura necessária, a prosperidade necessária, os concertos familiares necessários, que ela venha tocar em níveis profundos dentro do nosso ser, da nossa alma, da nossa existência, nos direcionando, Pai, a um caminho onde possamos nos apresentar aprovados e corroborados na Tua Palavra diante de Ti. Que Teu nome seja louvado e enaltecido cada vez mais. Pai, coloque guarda aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, mexa na nossa inteligência, no nosso saber, derrama em nós aquela sabedoria e inteligência espirituais que a Tua Palavra diz que nós teremos acesso. E como o Tiago escreveu, nós temos falta de sabedoria e estamos pedindo a Ti nesse momento, na certeza de que Tu nos concede para poder honrar, glorificar e enaltecer o Teu nome hoje e eternamente. Permita, Pai, que possamos crescer em graça e em conhecimento diante de Ti, diante dos homens. É em Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. E apressou-se em ir. De novo, Dara. Eu quero contar duas, eu ia falar testemunho, mas são duas experiências particulares que nós vivemos antes da gente começar a adentrar nesse contexto que nós vamos falar hoje. Uma certa vez, dentro de um momento de muita crise, de muita dificuldade, eu recebi uma proposta extraordinária: pastorear, isso é, fazer aquilo ao qual eu fui ungido, consagrado e chamado para poder fazer. E aí eu ia ter casa, comida, roupa lavada, uma igreja ampla, um som que eu pudesse chegar na loja e escolher, as cadeiras que eu quisesse comprar, um patrocinador ia doar 100 cestas básicas por mês, se precisasse mais, ia estar lá. E aí eu peguei e levei duas testemunhas, e as testemunhas ficaram estarrecidas com aquilo. Nossa, é fantástico! Até que enfim o tempo de cantar chegou. E muitas das vezes o inimigo vem pegar uma necessidade sua para poder te tirar do seu propósito. E ele vai te apresentar exatamente aquilo que você está precisando, com cara de que é de Deus. Enfim, a segunda vez, essa situação dificultosa que nós estávamos passando nessa primeira, piorou.
nós estávamos morando de aluguel e ele já estava devendo mais de 1 ano de aluguel. E a minha vergonha não era não ter condição de não pagar o aluguel. É porque eu queria sair de lá e o homem não deixava. Aquilo me destruía noite após noite. E para deixar a coisa mais linda, tinha dinheiro. Deus me deu um dinheiro, pediu para eu separar aquele envelope para entregar de oferta num determinado momento. Você não sabe quantas vezes eu quis meter a mão naquele dinheiro, rapaz. Às vezes era aluguel, gás. Às vezes era a Júlia querendo um pão. E eu recebi uma outra proposta para pastorear. Mudar de Brasília, pastorear uma igreja, com salário, já ia receber salário adiantado, já tinha um carro pastoral, uma casa pastoral, um culto por semana só. Rapaz, isso aí só pode ser de Deus. Irmão, tem alguma coisa muito certa nesse negócio. O que é que eu não posso? Olha, lamentavelmente, tem determinados assuntos aqui na nossa igreja que o senhor não vai poder tocar neles. Esses assuntos são bíblicos. É porque tem um irmão que é assim, mas ele financia tanto. Tem outro irmão que é assado, que é dono da empresa que... Então, acho melhor vocês procurarem outro pastor. E é em cima dessa temática que eu quero falar hoje do porquê que Davi foi convertido em pajem de armas. E a primeira frase, para poder mexer no nosso ego, é o seguinte: um rei colocado em um circo não faz com que o circo tenha semelhança de palácio, mas sim o rei em palhaço. Um rei colocado em um circo não faz com que o circo tenha semelhança de palácio, mas sim o rei em palhaço. Porque o que difere na nossa vida é o nosso chamado em Deus e a unção que Ele nos estabeleceu para aquele chamado. Quem encontrasse José dentro daquela prisão jamais imaginaria que estaria diante do governador. Quem é que em sã consciência teria coragem de entregar a filha para ser noiva de José exatamente naquela condição? Ainda mais depois que ele foi preso, acusado de uma tentativa de estupro que nunca aconteceu. Quem olhasse o Moisés chorando, querendo papinha dentro do rio, jamais imaginaria que ali teria o libertador. E quem vê o Abraão, saindo da beirada dos seus pais, da sua mãe, da sua parentela, para um desconhecido, porque ele simplesmente ouviu uma voz, tem agora um Deus falando com ele. Então, o que vai fazer com que haja mudanças no ambiente, quando nós somos colocados nele, não somos nós, mas a unção e o chamado ao qual carregamos. Então qualquer um colocado em qualquer lugar não altera aquele lugar, mas se colocar a vaga naquele lugar, pela unção e o chamado que ela tem, aquele lugar, aquele local é alterado. Se colocar o Edson naquele lugar, pelo seu chamado e a sua unção, aquele local é alterado. Davi precisava conhecer os movimentos dos palácios. Como pajem de armas, ele aprenderia os segredos das flechas, o peso apropriado para os alvos e as suas diferentes metragens. Deus tinha estabelecido uma unção, tinha chamado um povo para ser flecheiro, e não era o pessoal da tribo de Davi, não era o povo da casa de Davi. Então Davi teve que aprender aquilo. Há historiadores que dizem que nos tempos bíblicos usavam 5 a 7 tipos de flechas diferentes, a depender de cada alvo. Então, é uma cena que eu gosto muito lá do Deio. Eu paro para poder colocar o carro para arrumar e fico observando. Aí o Deio fala para o ajudante: traz a chave tal. E muitas das vezes o ajudante é tão hábil que ele já pediu uma determinada chave, já sabe o que é que ele está mexendo, o ajudante já vem com a próxima chave para que ele desenvolva mais rápido ainda o trabalho. E aí de vez em quando eu fico lá parado observando aquilo. Se fosse eu ajudando o Deio, ele estava enrolado. Então essa habilidade em Davi
ela teve que ser aprendida. Então, como pajem de armas, aprenderia a diferença entre a pedra lisa de um rio e um arco. A pedra lisa de um rio ou uma flecha. A pedra lisa de um rio ou qualquer uma outra arma. Então, por que ele foi colocado como pajem de armas? Em determinado momento, ele ia ter que enfrentar uma oposição. E ele tinha certeza e convicção dentro do seu espírito que nenhuma das armas disponíveis no palácio seria o suficiente para que ele conquistasse a vitória que estava por vir. Não foi na base da flechada, foi na base da pedrada. Foi Dara, foi Júlia um dia desse que falou assim, eu falei para elas, olha, eu vou tratar vocês agora igual Davi. Como é que vai ser? Na pedrada. Então ele aprendeu esse contexto como pajem de armas. Aprenderia a arte da guerra, pois era apenas um pastorzinho de ovelhas, segundo a concepção de seus irmãos, ou talvez até segundo as pessoas que estão ali em volta de Davi. Quem olha Davi, depois que ele foi ungido dentro de casa, ele foi ungido rei de Israel, mas ele foi ungido rei de Israel e voltou para cuidar das ovelhas. Então quem olha Davi naquela circunstância é apenas um pastorzinho que está cuidando de ovelhas com um óleo diferente na cabeça. Não tem manifestação nenhuma acontecendo na vida de Davi ainda, porque tudo isso tem um propósito e um tempo para a realização desse propósito. Davi achou graça diante de Saul. Por outro lado, Davi poderia ser apenas um pajem de armas e esquecer-se da unção para ser rei. Ele foi ungido em casa para ser rei. E agora ele já está dentro do palácio, como pajem de armas. E atenta-se a esse detalhe. Muitos de nós ficamos fascinados com o processo da nossa jornada e esquecemos o porquê e o para quê nós fomos chamados. Fala, Júlia. Ele estava dentro do palácio, né? Porque ele já morreu. Estava, é verdade. Então nós não podemos ficar maravilhados com determinadas situações que acontecem no caminho, no propósito ou na preparação, se nós temos um alvo para cumprir. Então, ele não se vislumbrou com o fato de agora ele estar no palácio e ser pajem de armas. Quer queira, quer não, ele é o braço direito do rei agora. Ele é. Eu me lembro de uma situação de uma pessoa que Deus deu uma palavra para ela dizendo que ela ia receber um carro. Demorou 2 dias, ela foi lá na concessionária e financiou um carro 100%, sem ter salário mensal para pagar nem o valor da parcela. Não, mas Deus falou que ia me dar. E eu até concordo nisso. E eu sou testemunha viva de que Deus faz isso. Mas eu não acredito que tenha sido esse o meio. Então, Deus fala determinadas coisas com a gente, nos entrega determinadas promessas e nos prepara na jornada da vida para essa realidade e para essa conquista. Despreparado, uma bênção nas nossas mãos se torna maldição. Despreparado, bênçãos nas nossas mãos, elas vão ser peso, vão ser enfados, vão ser coisas que não vai servir nem sequer para a gente, ainda mais abrir a mão para poder servir o outro, servir os nossos irmãos. Então, poderia abortar aquela unção e tomar o seu destino como um soldado especial do rei. Ah, tá tão difícil ser rei, eu fui ungido rei, já estou cuidando das ovelhas. Acho que eu vou aproveitar essa oportunidade que eu sou o soldado, o Rambo de Saul aqui agora, e vou ficar nisso daqui. Esquece o que foi que Deus falou comigo. Assim tem acontecido com muitos que se desesperam e abortam sua principal missão pelas oferendas do tempo da preparação. Oferendas do tempo da preparação. Deus te chamou para quê? Deus te estabeleceu para quê? Deus está te preparando para chegar onde? Por que determinadas migalhas ou determinados manás têm nos feito parar no agora? A visão de Davi
sendo inspirado pelo Espírito que ungiu, não misturava o palácio e o curral. Queremos estar sempre nos glamoures do palácio, mas quem quer estar perto do trono deve saber que está bem próximo da espada. Quem quer estar perto do trono tem que ter total consciência que ele está muito, mas muito perto da espada. É especulação minha. Talvez numa situação dessa, ele tenha dito assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Tem determinadas pequenas vaidades nossas que são pequenas raposinhas mesmo. A gente se envaidece com umas coisinhas tão bobas. Vou usar a frase de novo. É Deus que está fazendo, mas a gente começa a achar que é a gente, é a nossa capacidade, é o nosso talento, é a nossa vontade, é a nossa mão que está agindo de alguma forma, e a gente vai se envaidecendo com aquilo. Davi preferia estar no aprisco com as ovelhas. Ele era livre e aproveitou o tempo de preparo no palácio ao lado de Saul, mas jamais se iludiu. Vamos abrir 1 Samuel capítulo 16, versículo 20 e 23. 1 Samuel 16, 20 e 23. Quem chegou pode ler? Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e os enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele. Saul amou muito e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava. Então Saul sentia alívio, se achava melhor e o espírito maligno se retirava dele. É isso mesmo? Isso mesmo, exatamente isso daí. As tribulações levantadas contra Davi no palácio foram aproveitadas para que Davi não pusesse seu amor na escola da preparação, anulando o futuro reinado sobre Israel. Então Davi tinha compromisso dentro do palácio. Davi agora é pajem de armas. Davi agora é uma espécie de placebo espiritual na vida de Saul. O texto não diz que Saul era curado. Diz que ele se sentia bem. O espírito não saía. O espírito dava apenas uma pequena acalmada. E tem muitos de nós passando por um problema gravíssimo disso. Eu estou em pecado, mas eu continuo pregando e está tão bem. Eu estou todo errado, mas eu continuo tocando e cantando e está tudo tão legal, está tudo tão bem. Não acontece nada. Então eu gosto de entender isso para mim é um tempo perigosíssimo. Esse tempo da graça de Deus é o momento que Deus vai dando a corda para que a gente se arrependa. Eu estava conversando com o Dilene um dia desse, quando Nadab e Abiú aquele fogo estranho e consome eles. Ao meu ver, naquele dia Deus quis conferir aquele fogo. Quantas e quantas outras vezes eles iam mandar aquele mesmo fogo e nada aconteceu? Acredita-se que Uzá nunca tenha tocado naquela arca antes? Não, naquele dia Deus disse que uma hora isso tem que cessar, uma hora tem que bastar. E por vezes falo isso na minha própria vida. Esse tardar de tempo é a misericórdia de Deus me chamando para esse lugar de arrependimento. E às vezes vai deixando para lá. Então Saul, ele já estava adaptado com aquela realidade maligna sobre si. Esse Saul acabou de declarar que tem amor por Davi, até o dia que ele derrubou Golias. Depois disso virou um ódio mortal. O menino que ele amava, daqui a pouco ele está querendo matar. Assim ele ia e voltava entre o palácio e o curral. Devemos saber fazer esse jogo de cintura para não perder a graça do ministério, do chamado, do pastoreio, da vocação e a realidade da busca da justiça do reino. Então, na nossa cabeça, nós inventamos um negócio chamado vida secular. O cidadão é crente, mas ele tem uma vida secular.
E ele acha, então, uma espécie de permissão para isso. Vou usar a linguagem da música. O cidadão toca na igreja no domingo, mas sexta e sábado ele toca no barzinho. É a vida secular dele. E uma tonelada de outras coisas nós vamos levando dessa forma. Mas não existe isso. O texto é muito enfático em dizer que nós devemos, em todas as nossas esferas, buscar primeiro o reino, a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Luciano, você sentado nessa mesa com essa caneta na mão, a sua mentalidade de trabalho, por mais que seja totalmente avessa dentro de um contexto de ser cristão, evangélico, por aí vai, tem que ser uma mentalidade de quem está buscando o reino, manifestando justiça, manifestando honestidade em todos os aspectos da sua vida. Você saiu daqui, pegou o carro, pegou o ônibus, pegou o metrô, pegou o avião, manifestando o reino. Não tem vida secular. Não existe esse parâmetro de vida secular. Isso é uma brechinha gospel que nós achamos para poder pecar. Perdão. Continuar pecando. E achar que está tudo bem, está tudo em paz, tudo na tranquilidade. 1 Samuel, capítulo 17, 15. Por favor. Davi, porém, ia a Saul e voltava para assentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então Davi vai cuidar das armas de Saul, vai amolar espada, vai ver se o couro da bainha está bem, cuidar da armadura de Saul, ver as suas flechas, ver a bota, ver como é que está o cavalo, tudo que diz respeito às armas de Saul, Davi está cuidando. Só que ele não abriu mão da responsabilidade que ele tem em casa, do cuidado das ovelhas que ele tem do pai. Vamos fazer uma literalidade pedagógica? Crianças, por exemplo, que não conseguem arrumar a cama. Que criança? Não, é uma criança. Crianças, estou falando de criança, não estou falando de adolescentes, estou falando de crianças. Então, por mais que ele esteja no palácio e que tenha uma função extremamente importante, a responsabilidade do lar, da casa, ele não abre mão. Ele continua sendo o filho responsável de Jessé. O texto lá na frente vai dizer que são poucas ovelhas que ele está cuidando e está sob o cuidado dele, independentemente se ele é o pajem de armas do Saul ou não, se ele é famoso ou não, se ele tem seguidores no Instagram ou não, a responsabilidade dele continua sendo muito bem cuidada e tratada. Somente depois de muito tempo vamos saber por que os espíritos malignos se levantam contra nós usando os próprios líderes, colegas, familiares, pessoas próximas e por aí vai. Em determinados momentos, a gente precisa ser expulsos de determinados lugares. Passou o tempo da sua preparação, passou o tempo da sua formação aqui. É hora de sair, você precisa avançar. Mas existe um trem em nós, que eu não consigo explicar isso até hoje, nem tampouco entender. A gente se sente como cristão dentro de uma zona de conforto. E a gente para nisso aqui. Começou a ficar tranquilo. O Edson trouxe uma ministração uma vez, das muitas que ele trouxe, que faz muito sentido, falando sobre tubarão no tanque. Como aquilo foi importante. Eu nunca vou esquecer aquele negócio. Como os chineses e japoneses precisavam transportar peixes vivos para muito longe, e quando chegava lá sempre morria. O que eles tiveram a ideia? Colocaram um tubarão dentro do tanque. Então o tubarão queria comer os peixes, eles ficavam fugindo do tubarão, chegava lá vivinho. Então muitos de nós estamos precisando de um tubarão mesmo para nos colocar em movimento, nesse movimento das águas do Espírito, para a gente sair desse estágio de letargia, de comodismo, de zona de conforto, que só nós encontramos. O texto é muito claro em dizer que no mundo tereis aflição. Às vezes parece que é apenas um versículo, que isso não está acontecendo com a gente. Mas de fato, é só olhar em volta, está. Né? Deus tem um propósito sempre e obriga-se a estar no controle das nossas vidas quando percebe que não misturamos o sonho com a ambição carnal. Misturar sonhos, projetos, propósitos com ambição carnal. Um dia desse eu estava com um rapaz em Planaltina, eu dou risada disso até hoje. Ele, rapaz, o Nubank liberou um empréstimo para mim, acho 10 mil. Ele foi lá e pegou o empréstimo. Eu, cara, você pegou esse empréstimo para quê? Ele, eu não sei. Aí ele foi tentar devolver o empréstimo. Ele vai pagar 13 mil,
de 10 porque ele não tem controle emocional. Não usou o dinheiro para nada. Ele pegou o dinheiro emprestado agora, aí foi lá pagando as parcelas para poder diminuir, e mesmo assim está devendo 3 mil reais. Porque não tem gestão. Então ele viu aquele negócio, e até hoje eu fico rindo e conversando com ele para tentar entender. Cara, não sei. Quando aquele negócio veio, eu acho que eu nunca tive um dinheiro, um empréstimo, e ele foi e se envolveu com aquele negócio. Então tem muitos de nós que não conseguimos controlar os nossos impulsos carnais, os mais difíceis, os mais simples que acontecem. Vou usar uma literalidade pedagógica de novo. Lá em casa tem uma cachorrinha chamada Cookie, coisa que eu não gosto. Mas aquela cachorra me obedece ou ela tem medo de mim. Se eu colocar uma comida bem aqui e falar Cookie, não pega, ela não pega. Não. E eu fiquei tempo sem fazer isso, e ontem eu fiz de novo e ela não pegou. Se eu colocar um chocolate aqui e falar para os meus netos, não pega. Mas na hora que pegou uma carne assada da vida. Aquilo lá foi um desrespeito gigantesco. Então, nós precisamos aprender a ter isso. Não misturar os nossos sonhos, nossos propósitos, projetos, nosso chamado com Deus, com as nossas ambições que são meramente carnais. E muitas das vezes nós estamos querendo dar um jeito de tornar essas ambições gospels, como se ela pudesse receber o aval de Deus para a gente poder seguir adiante no que diz respeito a isso. Agora eu gostaria que você desse um pouco mais de atenção nisso daqui. Então nós estamos falando que Davi foi ungido em casa diante dos seus irmãos para ser rei de Israel. Depois dessa unção, se fosse nós, ia ficar indignado, ficar bravo. Poxa, como é que Deus me unge para ser rei e eu estou aqui cuidando dessas ovelhas? A gente ia meter o pé nas ovelhas, quebrar o curral, arrebentar com a boca do balão. E daqui a pouco, o Davi é o pajem de armas do rei. E ao nosso olhar, parece bom. Eu não estou mais no curral das ovelhas, eu já estou dentro do palácio, eu sou o queridinho do rei, aqui para mim está tranquilo. Parece. Já no fim da vida de Saul, entendemos por que Davi não quis permanecer como pajem de armas ou escudeiros. 1 Samuel capítulo 31, versículo 3 e 5. Quem puder pode ler, por favor. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. É 1 Samuel 31, 3 a 5. A peleja agravou-se contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e ele muito temeu por causa dos flecheiros. Disse Saul, seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que não me venham os incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Assim Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Olha aqui que interessante, que parece que não tem nenhum tipo de sentido. O queridinho de Saul, no começo dessa jornada, é Davi. O escudeiro de Saul é Davi. Imagina você agora, se Davi chega e fala: esse posto é meu, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Nós estaríamos lendo essa história, ao invés de estar aqui a palavra escudeiro, o nome de Davi. Não é grave? Então, essa letargia, essa impossibilidade que nós colocamos para poder crescer, ela está nos levando para uma jornada de perda, de morte, de destruição. Avance, cresça, evolua, dê um passo à frente, tire mais 2 minutos de oração, leia mais um versículo da Bíblia, coloque mais 2 minutos de joelho no chão. Porque senão, a condição que você está hoje, você não foi chamado para poder estar nela, e ela é apenas um momento transitório, é apenas uma passagem, isso vai te levar à destruição. E eu quero encerrar com essa frase: se você misturar o sonho com a sua ambição imediatista, ao invés de se assentar no trono, você morrerá como um escudeiro. O caminho da sua preparação, que poderia te levar além, vai ser o start da sua morte, o start
da sua destruição. Você foi ungido para ser rei. Você foi ungido para estar em determinado lugar. Você foi ungido, chamado e consagrado para um propósito em Deus. Do dia da sua unção até o dia que isso começou a acontecer, tudo isso faz parte da escola de Deus, da preparação de Deus para que você chegue lá. No dia que você estagnar, se prepare. Não é Deus que está te parando, não é Deus que está te matando, é você que resolveu parar num lugar onde você não deveria. Avance, cresça, ouse um pouco mais, dê um passo à frente. Não se conforme com a realidade que está diante dos seus olhos, porque você foi ungido e separado por Deus para ir além. Essa palavra tocou no seu coração? Você gostou do que o Espírito Santo ministrou nesta noite? Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem com mais alguém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Pai, toda honra, glória e louvor, domínio, poder e majestade é dado a Ti. Nós Te louvamos, Te agradecemos e bendizemos o Seu santo nome. Muito obrigado, Pai. Nós queremos Te pedir perdão, porque muitas das vezes nós não entendemos, Pai, os momentos de preparação do qual nós estamos vivendo. Nós queremos Te pedir perdão, porque determinadas situações das quais Tu nos tem colocado hoje tem enchido nossos olhos, Pai, fazendo com que a realidade do Teu propósito nas nossas vidas seja esquecida, para que a gente possa viver tão somente a nossa ambição, tão somente a nossa vontade, tão somente o nosso querer. Derrame um despertamento em cada um de nós agora, para a glória do Teu santo nome. Pai, que o nosso chamado, ministério, dons e vocações em Ti possam ser startados, que nós possamos nos lembrar do momento do nosso chamado, que o nosso coração possa se abrasar mais uma vez para a glória do Teu santo nome, que os nossos pés possam avançar, que os nossos joelhos possam se dobrar, que a nossa serviço possa se cair, que nós possamos ser banhados por uma humildade e serenidade, para que verdadeiramente nós venhamos nos converter àquilo ao qual em Ti nós somos chamados para poder viver, fazer para a honra e a glória do Teu santo nome. Nós Te agradecemos porque Tu tens confiado o reino em nossas mãos. Nós Te agradecemos porque Tu tens confiado o reino em nossas mãos. Nós Te glorificamos porque onde quer que nós estejamos, nós estamos alterando o lugar, alterando o espaço, movimentando pelo Teu Espírito Santo, fazendo com que todos em nossa volta, Pai, possa de algum modo ser impactado pela Tua palavra, impactado pelo Teu Espírito Santo e pelo Teu poder. Que aonde nós estivermos verdadeiramente continue acontecendo cura, os Teus milagres, os Teus prodígios e as Tuas maravilhas, e que o Teu nome venha a ser exaltado, glorificado e enaltecido cada vez mais. Nós Te agradecemos, Pai, por essa porta aberta. Te agradecemos por essa porta missionária aberta. Nós Te agradecemos por cada prato de comida que tem chego em cada mesa de cada um dos cooperadores dessa empresa, dessa casa tão Tua. Nós Te agradecemos, Pai, pela saúde que cada um tem recebido. Nós Te agradecemos, Pai, pela estruturação dos lares que cada um tem recebido, por cada criança que tem crescido e se desenvolvido. Nós Te pedimos, Pai, que cada um receba mais e mais da Tua graça, da Tua presença e do Teu favor. Nós Te pedimos, Pai, que essa empresa seja cada vez mais visitada pelo Teu Espírito Santo e que uma onda de santidade e de santificação venha alcançar todas as realidades dessa empresa pelo poder que há no nome de Jesus. Abençoe cada vez mais a vida da Wagner, derrame a sabedoria, o entendimento, a inteligência, tudo que é necessário para que ela possa administrar com o coração voltado para as coisas que são Tuas, para administrar com o coração voltado para o que é do Teu reino, para glorificar e santificar o Teu santo nome. Abençoa a sua casa, os seus familiares, e que Teu nome venha a ser glorificado sempre e sempre. É em nome de Jesus que nós oramos, cremos e agradecemos. Amém. 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 Amém.